Então, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de português. Para a nossa aula de hoje, então deixa a Pro dizer o que é que nós vamos fazer para todo mundo já ficar sabendo. Nós vamos corrigir a nossa atividade digital, tá bom? Eu enviei para vocês no dia de ontem, não foi? Terceiro ano. Eu mandei uma atividade. Tá certo, gente, desliga o microfone. E aí, deixa a Pro continuar. Eu enviei para vocês uma atividade digital. Como a Pro comentou na videoaula, a atividade digital não há dificuldades em vocês fazerem. Eu penso que sim, dá para vocês fazerem até sem auxílio de um responsável. É só clicar lá no link onde tem o nome da atividade, aí leva vocês direto para a atividade, não precisa baixar nada. Gente, tem um microfone aberto, vejam aí para mim de quem é, porque eu estou fora da tela, eu não consigo ver. Pronto, gente, tá certo. Então, desliguem os microfones, porque fica dando retorno para a Pro. Porque aqui, como no meu computador é a central de todo mundo, quando vocês deixam o microfone ligado, aí fica dando retorno. Sim, gente, aí na atividade digital é só clicar e você já vai direto para a atividade. Quando você chega lá na atividade, você vai lendo a pergunta e depois clica na resposta. Aí vai clicando até a última pergunta e depois tem o nome enviar. Aí você envia. Lembrando que tem que colocar o e-mail depois. Tá, meu amor. Mas a Pro enviou ontem, viu? Gente, eu enviei ontem e vamos corrigir hoje. Quando a Pro envia a atividade, ela não aparece essas respostas de primeiro, porque eu dou esse tempo para vocês fazerem a atividade. Quando eu libero as respostas, não dá mais para ninguém realizar, tá bom? Então, a atividade ela não está mais disponível para vocês responderem. Porém, eu estava dando uma olhadinha nas pessoas que responderam e assim, o aproveitamento foi de 97,3%. Isso quer dizer que vocês foram muito bem nesse assunto. De verdade, quer dizer que a turminha foi muito bem. Quem respondeu, né? Infelizmente a Pro só sabe de quem respondeu. Quem não respondeu não tem como eu medir esse conhecimento. O que é que eu vou dizer? Para as próximas atividades, fiquem mais atentos e respondam durante o dia, certo? Porque aí durante o dia tem como eu dar até um feedback. Você me perguntar, Pro, recebeu? Quando aparece lá a mensagem, questionário ou respostas enviadas, gente, a Pro vai receber, não se preocupe, tá? Porque quando você clica na atividade, ela já fica conectada ao meu e-mail, então não tem como eu não receber. Eu recebo ela sem problema nenhum, tá? Não tem como eu deixar de receber essa atividade. Você clicou lá em enviar, eu vou receber, certo? Tranquilo. Bom, eu vou corrigir aqui com vocês, tá? Antes do nosso novo assunto. A gente conseguir encerrar com chave de ouro esse assunto de artigos, que foi um assunto bem legal. Eu vi que vocês realmente aprenderam, então eu vou corrigir com vocês as questões. Aí depois que eu corrigir, nós vamos voltar aqui para o nosso assunto, que é sobre a letrinha S hoje. Nós já estudamos sobre a letrinha R, então vamos estudar um pouquinho sobre a letrinha S. Vou tirar aqui da tela. Travou aqui para mim também, gente. É a internet. Agora vamos corrigir nossa atividade digital, tá? Gente, quando tiver endereço de e-mail, vocês colocam o e-mail de vocês aqui, tá bom? Tem que colocar, porque quando a Pro liberar as respostas, tem o microfone ligado, gente, tá dando retorno. Desliga, por favor. Quando eu libero as respostas, você recebe lá no e-mail que você colocou aqui toda a sua atividade, seus acertos, tudo direitinho. Então vamos lá. Como o nosso último assunto foi artigo, tá? E nós aprendemos que os artigos, nós fizemos dois dados. Nós temos a família dos definidos e dos indefinidos. Dos definidos, o, a, os, as.
dos indefinidos uma, uns, umas, certo? Então, nós conhecemos bem esses artigos, fizemos nossa atividade de classificar cada um, dizer a qual família eles pertenciam, se eles eram masculino ou feminino, se eles aí estavam no número plural ou singular. Então, nós já conhecemos muito bem os artigos. Aí, nessa primeira questão, falava assim: marque abaixo a única alternativa que não possui artigos. Nessa questão aqui, gente, a única alternativa que não possui artigos é essa daqui, ó. Se. Essa daqui, tá? Por quê? Gente, desliga o microfone. Desliga o microfone. Pronto. Deixa para terminar de falar, certo? E aí, vocês podem comentar, na verdade, daqui a pouquinho. Por quê? Se vocês ligarem o microfone, vai demandar muito da minha internet. E se todo mundo ligar o microfone, eu vou cair, minha internet ela vai ser desconectada, tá? Porque para vocês verem a tela, eu estou usando a internet. E como a Pro comentou desde o início da aula, a internet não está legal hoje, tá bom? Então, a resposta correta era essa. Por que que era essa resposta? Porque nem se nem si são artigos, tá? Agora, as e os são artigos. Um e uma são artigos. Os e uns também são artigos. Aqui era para você marcar, aqui não possui artigos, tá bom? Tá no e-mail que você colocou a sua pontuação e o que você respondeu, viu? Na frase Maria comeu a fatia de torta, o artigo é Maria, pois é um substantivo próprio. Não, Maria é um substantivo próprio, mas a gente está querendo saber quem é o artigo. E aqui é porque não pode mais responder, princesa. O tempo já acabou para responder essa atividade, viu? Uhum. Aí diz, ó, Maria comeu a fatia de torta. Maria é substantivo próprio, é sim. Mas aqui está perguntando quem é o artigo. E Maria não é o artigo, Maria é um substantivo, inclusive é um substantivo próprio porque é um nome de pessoa. Aqui, a resposta, gente, vai ser. Vamos aqui para a próxima. Fatia, pois é um substantivo comum. Não é fatia a resposta, porque fatia sim é um substantivo comum, tá certo? Mas aqui nós estamos atrás do artigo, então a resposta correta é esse daqui. A, pois está acompanhando o substantivo fatia. A gente não aprendeu que a função do artigo é acompanhar o substantivo? Pronto, então a resposta é essa daqui, ó. A. Por que que é a, gente? Porque está acompanhando o substantivo, lembra? O, a, os, as. Então, a é um artigo. E está cumprindo o papel dele, que é acompanhando o substantivo. Gente, essa terceira. Gente, desliguei o microfone, por favor. Tá dando muito retorno. Eu tô ouvindo até um cachorrinho latindo. Desliga o microfone. Gente, não tá em letra A, B e C, não. É essa alternativa aqui, ó. A, pois está acompanhando o substantivo fatia. Gente, não se preocupe que foi enviado para o e-mail de vocês as respostas. Aquele e-mail que vocês colocaram? Pronto, foi enviado para o e-mail de vocês as respostas, tá certo? E aí vocês têm acesso. Aí tem que acessar o e-mail, tá bom? Aí daqui a pouquinho, quando a aula terminar, vocês chamam algum responsável que saiba acessar o e-mail e aí vocês vão abrir junto com eles e verificar quais foram as respostas, tá certo? Vamos lá. Nessa pergunta, desliga o microfone, tem microfone ligado. Eita, que hoje vocês estão demais com esse microfone, viu?
Nessa questão aqui, diz assim: marque a única alternativa que possui somente os artigos definidos. Os artigos definidos são o, a, os, as. São esses 4 definidos: o, a, os, as. Então, a gente ia procurar uma alternativa onde tivesse esses artigos. Aqui não vai ser essa primeira, por quê? Porque aqui tem uma e umas, então eles são indefinidos. Então, aqui também está misturado, não vai ser essa. O é definido, agora um e uns são indefinidos, tá misturado, não é essa. Em uma, uns e umas, aqui tá tudo certinho, porém aqui são os artigos indefinidos e nós estamos querendo os definidos, então a resposta é essa daqui, ó. O, a, os, as. Muito bom. Excelente para vocês, crianças. E para nós terminarmos aqui, para estar mostrando as respostas corretas de todas as questões, porém vocês receberam no e-mail de vocês, tá? Não se preocupe que vocês podem ver mais tarde, com mais calma. Aqui diz, marque a alternativa que possui a informação correta. Então, é a informação certa que a gente está querendo ver. Artigos não possuem número e gênero, isso não está correto. A gente sabe que o artigo ele tem o número, que é plural e singular, e tem o gênero, que é masculino e feminino. Então, isso aqui está errado. O artigo as pode ser classificado como definido, feminino e plural. Isso está certo. Porque as é feminino, tá? Tá na família dos definidos e tá no plural. Olha o S aqui. Então, as, sim, gente. Ele é isso mesmo, é feminino, definido, feminino e plural. Então, achamos a correta, mas a prova vai ler a próxima. Os artigos uns, uma e umas são definidos. Tá errado. Por que tá errado, Pro? Eles não são, não? Eles são artigos, mas são artigos indefinidos, tá bom? Então, quando vocês estiverem fazendo esse tipo de questão, preste bem atenção, porque às vezes por causa de um detalhe bem pequenininho, você acaba marcando uma alternativa errada, tá? Então, a gente tem que ler e pensar. Essa questão está pedindo certo ou errado? E disso aqui que eu li, o que é que está certo e o que é que está errado, tá? Então, vocês têm que fazerem com calma, não precisam fazer a atividade com pressa. Quando eu mando a atividade, ela fica de um dia para o outro lá disponível para vocês. Aí vocês fazem com muita calma, sem estar fechados, porque assim vocês conseguem fazer a atividade bem direitinho, tá bom? Então, corrigimos a nossa atividade. Oi? Hum. Não, amor, no caderno não, hoje é só livro. Meu amor, Lívia, não tem como você entrar nesse formulário aí. Eu tô vendo, estavam colocando o nome da presença, mas, gente, daqui a pouquinho vocês voltam, viu? Olha só, deixa pra tirar a dúvida da coleguinha. Lívia tá perguntando como faz para entrar. Lívia, quando você respondeu, é, você lá pediu para você colocar um e-mail, não pediu? Pronto. Para esse e-mail foi enviado as respostas, tá? Se você for lá e clicar na atividade, então, como a Pro disse, mais tarde, quando a aula terminar, você chama algum responsável e pede para acessar o e-mail que você colocou, porque vai estar lá as respostas, tá bom? Não se preocupe. Se você for entrar hoje, amanhã, daqui a um mês, vai estar lá, tá bom? O sistema ele envia para vocês as respostas. Vamos lá, gente? Gente, tem 3 pessoas falando. Muito bem, Raquel, excelente, você está de parabéns. Gente, mais 2 pessoas. Muito bom. Vamos lá? Desliguem o microfone, por favor. Oi.
Tá, meu amor. Fale só um pouquinho baixinho, porque deu aqui uma estourada no meu microfone. Diga. Pode falar. Daqui a pouquinho eu digo, tá bom? Vamos lá? Desliguem os microfones, por favor. Todo mundo de microfone desligado. Isso. Bom, crianças, então hoje já fizemos a correção da nossa atividade digital, a Pro já liberou para vocês as respostas. Como eu comentei, mais tarde, depois de vocês saírem da aula, vocês vão dar uma verificada lá junto com o responsável de vocês, se vocês não souberem acessar o e-mail sozinho. Pede para o responsável dar uma olhadinha lá na atividade de vocês. As respostas estão lá, foram enviadas por e-mail que vocês colocaram, tá bom? Então, sem preocupação. Bom, gente, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os sons da letrinha S. A letrinha S, assim como a letrinha R, é uma letra que ela tem mais de um som. E sabe como é que a gente vai saber que ela tem mais de um som? Observando principalmente como ela aparece dentro das palavrinhas. Aqui eu tenho a palavrinha casa, aqui eu tenho o substantivo sapo, e aqui eu tenho o substantivo pássaro, passarinho, tá? Então, nessas três palavrinhas que tem aqui, vou ver se eu pego meu marcador, não fica ruim. Nessas três palavrinhas que eu tenho aqui, todas elas têm a letrinha S, não tem? Olha, observem. Eu tenho S aqui na palavrinha casa, eu tenho S aqui na palavrinha sapo, eu tenho S aqui na palavrinha passarinho. Só que a letrinha S aqui, ela apareceu em três lugares diferentes. Aqui ela apareceu entre as vogais, aqui ela apareceu iniciando a palavra e aqui ela apareceu em dupla. Apareceu aqui que a gente chama, crianças, de duplo S, tá bom? Quando ela aparecer em dupla, nós chamamos de duplo S. Deixa eu pegar aqui meu marcador. Ai, fez foi passar. Eita, é chato pegar o marcador aqui. Gente, tem uma pessoa falando. Quando a coleguinha tá falando, a gente não abre o microfone para falar, tá? Termine, meu amor, pode falar. Como é, meu bem? Você pode repetir, por favor, sua pergunta? Hum. Ah, entendi. Isso mesmo. Olha só, gente. Quando a palavrinha começa com a letra S, ela nunca. Eu estou respondendo a pergunta de uma colega, só um instante. Quando a palavrinha ela começa com dois S's, quando ela começa com S, tipo sapo, nunca pode ser em dupla. Os dois S's nunca podem ser usados para iniciar palavras, tá? Então, quando a palavrinha. Gente, desliga o microfone, por favor. Porque, ó, nem vocês me escutam, nem a coleguinha me escuta, porque quando vocês ligam o microfone e o meu tá ligado, baixa automaticamente o meu microfone. Aí a colega não vai escutar a resposta da pergunta que ela fez. Então, o que Lívia perguntou é uma pergunta bem interessante mesmo. Não, Lívia, a gente nunca pode iniciar uma palavrinha com dois S's, tá? Nunca. É tipo os dois R's. A gente nunca pode iniciar uma palavrinha utilizando os dois R's. Do mesmo jeito para a letrinha S. Nunca podemos iniciar uma palavra com dois S's. Lívia não terminou ainda. É, tá certo, Lívia. Pronto, a prova vai dar continuidade aqui. Oi.
Isso acontece mesmo de algumas palavrinhas elas terem o fonema, o som parecido, tá? Algumas letras, como o S, com o C e com o C cedilha. Inclusive, teremos um capítulo só para percebermos quando vamos usar o S e quando vamos usar o C, tá bom? Vamos, desliga o microfone, por favor. Vamos continuar. Pronto. Agora desligue o microfone porque nós vamos aprender, tá? Como identificar os sons da letrinha S. A letrinha S, como ela aparece em lugares diferentes, tá? Dentro da palavrinha, ó, nós vimos aqui a letrinha S. Aqui ela apareceu com dois vizinhos, que são vogais. Então, aqui ela apareceu entre vogais, na palavra casa. Aqui na palavra sapo, ela apareceu dando início a palavra. E aqui na palavra passarinho, ela tem o som de ps, passarinho. Já tem um som de ps. É um som que a gente coloca o A para fora e ele sai entre os nossos dentinhos. Gente, desliga o microfone. Tem alguém com o microfone ligado. Quem é, gente, que está com o microfone ligado? Olha aí para mim, por favor. Quem está na conta de Pedro Martins? Desliga o microfone, por favor. Eita, Jesus. Vamos lá. Então, nós temos o S, quando ele está dando início nas palavrinhas, que é tipo esse daqui de sapo, tá? Ele pode aparecer sim no início, sendo a primeira letrinha da palavra. Quando ele inicia a palavra, ele tem um som mais forte, tá? Como na palavrinha sapo, certo? Então, quando o S... Gente, tem outro microfone ligado. Olhem para mim aí de quem é. Pedro. Quem tá na conta de Pedro Martins, desliga o microfone, tá atrapalhando a aula. Daqui a pouquinho, Júlia e Juliana. Na conta de Pedro Martins. Pronto. Desliguem os microfones, vamos retornar. Daqui a pouquinho, viu, gente? Daqui a pouquinho a Pro abre para vocês tirarem as dúvidas. Desliguem o microfone, por favor. Pronto. Então, a letrinha S, quando ela inicia as palavrinhas, como na palavra sapo, ela tem um som mais forte, tá? Quando a letrinha S inicia a palavra, ela tem um som mais forte. Olha só. Saltar tem o som de S. Ó, a gente coloca o som do S para fora, ó. É esse sonzinho aqui, ó. Sabão, segunda, sorvete, viu? É um som mais forte. Quando a letrinha S está iniciando a palavra, gente, desliga o microfone. Por favor, deixa para eu terminar o assunto. Quando a letrinha S inicia a palavra, ela tem o som mais forte, como saltar, sabão, segunda, sorvete, certo? Agora, quando ela aparece com dois vizinhos especiais, de um lado eu tenho uma vogal e do outro lado eu também tenho uma vogal, a letra S ela fica com um som diferente. Ela fica com o som de Z. Olha só, vou mostrar para vocês. O S aqui ele está entre as vogais O de um lado e a vogal O do outro. Então, quando ele está entre as vogais, ele tem o som de Z. Aqui eu tenho a palavra famoso. Nossa, é um som de Z bem forte, né? Famoso, vaso, mesa, raposa, tesouro. Então, aqui, olha como o som da letrinha S já mudou. Aqui ela tem som de Z e aqui ela tem aquele som que a gente coloca o A para fora diferente, ó. Como se fosse o A saindo de dentro de uma bola.
sabão, saltar, segunda, tá? Já quando ela aparece com os vizinhos, que são vogais, aí ela fica com um som diferente, aí ela fica com o som de Z. Aqui eu tenho famoso, eu tenho mesa, eu tenho vaso, eu tenho raposa, eu tenho tesouro. Então, aqui o S ele apareceu com vizinhos que são vogais. Então, quando a letrinha S aparecer entre as vogais, de um lado vogal e de um lado vogal, ela vai ter o som de Z, certo? E eu penso, a palavra é famoso. Famoso é escrito com Z. Opa, não pode ser escrito com 2, porque a Pro diz que quando está entre vogais, eu uso um Z. Isso mesmo, criança. Quando está entre as vogais, quando eu tenho vogal de um lado e vogal de outro, e eu quero dar o som de Z, tá? Aquela palavra tem o som de Z, eu vou utilizar a letrinha S, porque S entre vogais tem som de Z. Quando ela tem um vizinho que é vogal e o outro vizinho que é vogal, ela vai ter o som de Z, certo? Naquela palavra. Não quer dizer que toda vez que eu tiver vogal de um lado e vogal do outro vai ser só um S. Mas quando o som da palavra for de Z, sim, vai ser só uma letrinha S, tá? Tá bom? Só uma. Quando ela aparece depois da consoante, a letrinha S ela também aparece depois da consoante. Principalmente da consoante N. N de Natália, N de Natal, N de neném. Quando a letrinha S ela vai aparecer depois da consoante, ela não pode ser em dupla também, sabia? Quando tem uma consoante e logo depois tem a letrinha N, desculpa, tem a letrinha S, você não pode colocar duas delas. Não pode. Mesmo se tiver aquele som de isso, você não vai poder colocar, tá? Depois da letrinha N, depois da consoante, você não pode usar duas letrinhas S, tá certo? Ok. Depois da consoante N, você não pode usar duas letrinhas S, tá? Vocês estão me escutando bem? Gente? Voltei, gente. Desliguem o microfone. Gente, desliguem o microfone, por favor. Desliga a câmera, por favor. Gente, como a Pro tinha comentado, ia acontecer, eu já estava sabendo que ia acontecer de eu sair da aula, foi por causa da minha conexão, que ela ficou fraca e teve que voltar, tá? Eu vou voltar a apresentar para vocês a aula. Eu estava falando aqui, aí gente, eu perguntei, vocês estão me ouvindo? Entenderam? E ninguém respondeu, eu disse, não, então eu saí da sala. E quando eu fui ver, eu tinha saído da sala. Mas não se preocupe que eu vou voltar à parte que a Pro estava falando, tá? Desliguem o microfone. Então, gente, nós estávamos falando aqui antes de acontecer. Vou voltar, tá? Não se preocupe. Olha só, gente. Então, quando a. Agora eu tenho que desligar o microfone, porque senão minha conexão vai cair de novo. Ah, eu vou. Gente, Letícia, e quem mais? Gente, eu vou pedir que vocês não falem no chat, tá bom? Gente, eu vou contar até 3 para todo mundo desligar o microfone e não falar mais no chat. 1, 2, 3. Voltando à aula, que é o nosso foco de hoje, não é? A letrinha S, quando está iniciando a palavra, ela fica com o som
como se fosse o A saindo de dentro de uma bola. Ó, esse é o som do S quando ele inicia a palavra, tá? Quando ele está iniciando a palavra, eu tenho saltar, eu tenho sabão, segunda, sorvete. Tá vendo o som do S? Pronto. Então, quando ele está iniciando a palavra, ele vai ter esse som. Ele, na verdade, ele vai ter esse som em 2 ou 3 momentos diferentes. Tá? Como eu não posso iniciar a palavra com 2 S's, eu vou iniciar essa palavra com um S, ó. Saltar, sabão, segunda, sorvete. Essa vai ser o som do S quando tem. Gente, vocês me desconcentram a todo momento. Eu tô ficando bem aborrecida já. Quando vocês ligam o microfone, meu microfone baixa. E aí vocês não vão conseguir me escutar. Tem o microfone ligado, eu tô escutando uma criança no fundo. Gente, eu vou continuar a aula, porque nós já estamos com o tempo esgotado, tá bom? Eu vou continuar a aula, certo? Eu não vou parar mais para falar sobre o microfone. Quando está entre vogais, quando- pronto. Quando está entre vogais, a letrinha S, ela fica com o som de Z, tá certo? Quando ela tem um vizinho que é vogal e o outro vizinho que é vogal. Então, ela fica com o som de Z, tá certo? Então, isso foi o que a Pro comentou com vocês antes da minha conexão cair, tá? E aí, nós vamos falar agora sobre outros 2 momentos que a letrinha S aparece dentro das palavras. Quando está depois da consoante S, desculpa, quando está depois da consoante N, a letrinha S, ela vai ser usada somente uma vez. Olha só, como na palavrinha cansado e na palavrinha enseada. Se vocês observarem aqui, depois da letrinha N, só foi usada uma letrinha S, tá? Gente, só um minutinho. Ai, a minha câmera desconectou, não foi? Ah, gente, não foi. Vocês estão me vendo ainda? Voltou? Ah, pronto, voltou, né? Então, gente, tá. Gente, então, quando há uma consoante, principalmente a letrinha N, depois dela a gente não pode usar 2 S, tá certo? Não podemos utilizar os 2 S. Depois da letrinha N, nós não podemos utilizar os 2 S, somente um. Tá? Olha só, cansado e enseada. Temos outras palavras, a professora colocou 2 para não ficar muitas para vocês, tá bom? Depois da letrinha N, você só pode usar uma letrinha S, certo? Aqui, quando tem o som de ps, tá vendo esse som? Ó? Nesse som, a letrinha S, ela vai aparecer em dupla, tá? Esse é o mesmo som da primeira regrinha. Esse é o mesmo desse primeiro, que é um som mais forte, que é o som do S. De saltar, de sabão, de segunda, de sorvete, tá? Só que a diferença é que aqui eu não posso iniciar uma palavra com 2 S's. Não posso. Por isso que aqui foi usado só um. Mas, quando for no meio da palavra ou no fim da palavra, e eu quiser dar esse som de s, aí eu utilizo as 2 letrinhas S, tá? Vou utilizar a letrinha S em dupla, tá bom? Como na palavra vassoura,
massa. Perceberam que o som mudou? Porque a letrinha S, quando ela aparece em algumas palavras entre vogais, ela tem o som de Z. Só que nessas palavrinhas aqui, ela está aparecendo entre as vogais, só que o som que eu quero dar para ela é esse som de S. Quando eu quero dar esse som, aí sim eu utilizo os dois S's, tá certo? Tranquilo? Deu tranquilo, não foi? Agora, nós vamos realizar a atividade. Eu tinha uma atividade a fazer com vocês hoje ainda, uma atividade bem legal. Só que pelo tempo não vai dar para nós realizarmos. Então, eu vou pular essa parte que vai ficar para a nossa próxima aula. E vamos fazer nossa atividade, porque aí nós vamos treinar a letrinha S. Na próxima aula, quando a Pro estiver fazendo com vocês a correção, aí eu faço aquela outra atividade da loteria da letrinha S, para ver quem é bom em palavrinhas com S e dois S. Quem é bom de escutar, na verdade. Você vai escutar e aí você vai tentar responder e ter a maior quantidade de acerto, que depois os pais de vocês vão dar um brinde bem legal a vocês, a quem acertar mais. Vamos lá? Fazer a página 138. O assunto que a Pro explicou está na página 137. E aí, nós vamos fazer a atividade da página 138 hoje, até a 140. Gente, se não der tempo de nós terminarmos nossa atividade, tá? Vocês continuam terminando ela em algum outro momento aí na casa de vocês, tá bom? Vamos lá na página 138, na questão 1. Aí, se eu cair, você continua fazendo sua atividade, que eu vou voltar, tá bom? Oi. Tô gravando ainda, viu?